Olá a todos! Mais uma vez aqui eu, Lopes, para dar continuidade ao projeto do Pod Lopes. Projeto inusitado, mas que graças a Deus eu tenho levado olimpicamente. No próximo dia 18 de abril agora fará um ano de Pod Lopes. E eu aqui olimpicamente todas as quintas-feiras a partir das 20 horas. E hoje, orgulhosamente, eu recebo Fabiana Freitas. Ela é vice-presidente do CCTI Polvo, né, que é o Centro de Convivência da Terceira Idade Polvo, aqui de São Sebastião do Porto Grande. E ela vai nos explicar, como sendo uma jovem senhora, por que ela é vice-presidente do CCTI Polvo e qual o projeto que a gente pretende desenvolver. Né? Eu tive aí a prerrogativa, né, a deferência da Fabiana, para a gente tocar um projeto com os idosos, né? Para que eles venham aqui no Pod Lopes e a gente faça entrevista com eles. Né? O pessoal que me conhece, né, que me acompanha nas redes sociais, sabe que eu já faço essas visitas. Eu já entrevistei, inclusive, né, a própria Berê, que é a presidente do CCTI Polvo. Né? Já entrevistei o Fortunato também, que é ligado à Congada. Né? Então foram experiências espetaculares. A avó Tita também, que faz parte do CCTI Polvo, né, que já é uma pessoa que tem uma relação comigo, né? Então eu quero dar continuidade a esse processo, a esse programa. Então, com vocês, Fabiana Freitas, por favor. Olha, Lopes, é um prazer estar aqui com você, participar do seu Pod Lopes, né? E fico agradecida pelo seu convite e responder essa pergunta, porque eu, uma jovem senhora, participando lá do CCTI. Vou te falar que, assim, foi uma grata surpresa esse convite deles. Sim. E vou falar que, assim, eu não esperava. Eu não esperava, mas acredito que deve ter sido pelo trabalho que desenvolvi na Secretaria, perfeito. Da Pessoa com Deficiência e do Idoso, na CEPED, na gestão do Felipe Augusto. Eu tive o convite tanto pelo CCTI Polvo quanto pelo CCTI Pontal. Lá no CCTI Pontal do seu Fortunato, eu sou segunda diretora social e como vice-presidente da Berenice, dando olha, todo esse trabalho é voluntário, eu preciso deixar isso claro, muito tá? Bem, que é um trabalho voluntário. E eles me convidaram e eu prontamente aceitei com o maior carinho, porque é uma causa que eu tenho muita estima também. Eu não tenho dúvida. Eu até cheguei a comentar com você, Fabi, que na realidade acaba sendo um estímulo, né? Uma jovem senhora, como eu falei para você, com ideias novas, com projetos novos, eu acho que incentiva, né, o idoso de uma maneira, a pessoa idosa de uma maneira geral, para que ela participe, né? Porque você vem com ideias novas, mas que são totalmente pertinentes à atividade da terceira idade, né? Porque muitas pessoas não fazem porque não têm oportunidade ou porque as informações não chegam até ela, né? Eu tenho participado dos bailes, tenho ido menos assim ultimamente, mas é um lugar agradabilíssimo, que você passa horas agradáveis pra caramba, consegue até conversar, trocar algumas ideias e tem, além do baile, tem outras atividades também, né, Fabi? Sim, tem outras atividades. O idoso ele não precisa só do baile, né? Sim, claro. A gente precisa entender que faz parte da vida, mas há uma gama de ideias e de projetos que a gente pode propor para o público idoso e que vai ser de muita valia, até porque nós, como você disse, eu, uma jovem senhora, eu quero chegar lá na idade deles. Claro. Então, o que eu estou plantando aqui, eu espero colher no meu futuro, né? Então, você ter esse carinho pelo público idoso, nada mais é do que você ter respeito pelo seu futuro. Pelo seu futuro, né? Perfeito. É você ter respeito pelo seu futuro. E trazer o idoso para o protagonismo da vida moderna, né? Porque, assim, na grande maioria, o idoso ele não tem acesso às mídias sociais. Perfeito. Mas tem acesso ao rádio, né? Tem acesso a outros ambientes em que nós, jovens, né, vamos dizer assim, sim, não usamos mais. Perfeito. Mas a gente precisa trazer eles, porque não tem como você viver o futuro também sem olhar para o passado de alguém que plantou isso que vivemos hoje. Isso. Eles fizeram estrada para que hoje nós pudéssemos estar aqui, perfeito, falando abertamente. Eles pavimentaram os nossos caminhos, exatamente, exatamente. Então, assim, esse projeto que a gente está propondo, né, que é o Vozes da Sabedoria? Vozes do Tempo. Vozes do Tempo? Vozes do Tempo, exatamente, esse é o nome do projeto. Exatamente. Esse projeto vai trazer o idoso para um protagonismo que, na grande maioria, as pessoas não têm observado. Mas o idoso, ele tem muito ainda a contribuir. O idoso, hoje, ele vive até 100 anos. Então, sim, quando a gente fala de um idoso que vamos dizer, 60 anos,
ainda é jovem. Jovem. Ainda é jovem. Isso. Tem muito a produzir. Então, assim, eu tenho encontrado, né, nessa minha trajetória que passei pela CEPED, eu vi muitos idosos fazendo coisas lindas, coisas bacanas, coisas que o jovem hoje não faz. Não faz, perfeito. Né? Então, a gente trazer essa intergeracionalidade entre idades, a gente só tem a ganhar. Então, a gente precisa acabar com o preconceito e entender que o idoso nada mais é alguém que já viveu uma fase de criança, jovem, adulto, e é uma outra fase que todos nós, com um pouco de sorte, iremos viver. Sim. Então, a gente tem que trazer ele para a sociedade, trazer ele junto com a gente, porque a gente só tem a ganhar. Verdade, a experiência. Isso, né? a experiência e essa passagem de bastão, né? Eu recebi o Evandro aqui no programa passado, Fabi, e a gente falou um pouco de empreendedorismo e de algumas empresas que são familiares, né, em que o pai ele é meio centralizador e não consegue, de repente, passar para o filho, né? E aí a empresa acaba indo à bancarrota, ela acaba falindo porque não teve a passagem do bastão. Mas é o pai que é centralizador, é o filho que não soube meio que caminhar junto para que aquela transição seja feita. Eu me referi também ao restaurante Mocotó de São Paulo, um restaurante tradicional, mas um restaurante simples, da zona norte de São Paulo. Só que ele já está na zona sul também. O pai passou esse bastão para o filho. É claro que ele inovou, ele trocou equipamentos, ele modernizou o processo, né? Mas é um restaurante badalado hoje, né? Então, uma coisa que me preocupa é essa falta de transição, porque nós temos uma cultura caiçara extremamente rica, só que a gente não está conseguindo, né, os idosos, a pessoa, né, os mais antigos não estão conseguindo passar para os mais jovens, porque de repente você vai ver uma congada, né, uma folia de reis, é negócio chato pra caramba, demora e tal, mas por quê? Porque a pessoa não conhece aquilo, a gente só vai gostar ou desgostar daquilo que a gente conhece, cara. Exatamente. Tá? Então é uma pena que essa cultura não seja passada. Mas olha, sabe um outro ponto importante nessa sua observação? Por mais que a gente esteja modernizando, por mais que nós estamos vivendo a era da inteligência artificial, há uma coisa no ser humano que a inteligência nunca vai conseguir. Sabe o que é? A criatividade. A criatividade. E a experiência. Sim. Então, assim, você contar com esse público nessa transição, toda grande empresa, se ela conseguir mesclar o público idoso, o público jovem, né? A empresa só tem a ganhar, porque acontece exatamente isso. Há uma modernização, mas sempre com um olhar de que alguém passou por ali, criou aquilo ali, teve aquela experiência e consegue alavancar. Alguém já deu o pontapé inicial. Exatamente. Tá? Então, a criatividade humana, a máquina não vai conseguir roubar. Sim. Essa é a minha visão, é um ponto de vista meu. Pode ser até um pouco ingênuo, né? Sim. Porque as máquinas hoje é fantástica, né? Sim. Mas, assim, eu ainda penso que a criatividade humana é insubstituível. Eu não tenho dúvida disso. Porque é interessante. Eu não sou daquela pessoa que fala, porque na minha época era assim, era assado. A época boa é agora. É isso. Mas é questão de a gente entender, de a gente meio que se aproximar mesmo da experiência e enriquecer. A gente só o preconceito, né? É o preconceito. Tanto isso. do lado jovem, Perfeito. quanto do lado do idoso também. Porque o que acaba acontecendo? Sim. Nós vivemos uma sociedade em que as oportunidades são oferecidas para o público jovem. Sim. Né? E quando a gente fala em idoso, e dentro do próprio grupo de idoso, há também a exclusão, por exemplo, o idoso que, no caso feminino, o idoso mulher, a idosa mulher é mais excluída ainda. Mais excluída ainda. Como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes no nosso briefing aqui. A mulher, ela, na estrutura, ela é criada, ela é preparada para sempre servir o próximo, sempre servir o outro, o filho, a família, o marido, o pai, a mãe, o irmão, nunca ela. Sim. Agora, você imagina quando ela fica idosa. Perfeito. A exclusão social é gigantesca, de alguém que só serviu. Sim, então, o que eu chamo o jovem? Para prestar atenção nisso. Eu trago o olhar do jovem de tentar olhar para aquele público idoso, para a mãe. Olha para sua mãe, olha para sua tia, ou para a irmã da sua mãe idosa. Sim. Quantas coisas, pergunta para ela o que elas já viveram. Então, às vezes, a maioria dos jovens hoje passam depressão por um simples fato. Não conversam mais. Né? Não tem mais essa habilidade da gente conversar no olho, tem vergonha de chorar, tem vergonha de se expor. Né? Hoje em dia a conversa é muito mais virtual. Do que presencial. Perfeito. Então, assim, está na mesma casa, mas está se comunicando através do celular, WhatsApp. Exatamente. Então, assim, o que eu penso?
a gente precisa parar com preconceito, tanto do lado do idoso quanto do lado do jovem. A gente tem que somar, tem que se juntar, porque o idoso... Tem que diminuir essa distância, cara. Exatamente, se a gente diminuir... Tem os dois lados sem a ganhar. Exato, trazer o idoso, tanto o idoso quanto o jovem. Quando você é muito jovem e não tem experiência, não te dão emprego porque você não tem experiência, Sim, né? perfeito. E quando você é muito idoso, não atende porque não vai trabalhar, vai ter doença, vai ter isso, vai ter... É puro preconceito. Puro preconceito, essa conta não fecha, cara. Puro preconceito. Nós temos idosos no município, assim, com saúde plena, produzindo, fazendo coisas fantásticas que eu não faço, você não faz, e muitas vezes nenhum jovem anda fazendo. Sim. Então, assim, eu acho que a gente tem que dar as mãos e seguir junto. Aproveitar a experiência e o futuro. É trazer o passado para o presente para um futuro melhor. Perfeitamente. É isso. Então, aproveitando esse seu gancho que você falou dos idosos produtivos, né? Até para incentivo aos outros, você tem pelo menos um ou dois exemplos aí de né, senhores aí que estão trabalhando, ou senhoras que estão trabalhando, liderando algumas associações, algum projeto, Então, conta aí dessa experiência. Olha só, podemos começar com o CCTI Polvo e o CCTI Pontal. Perfeito, Veja, perfeito. Seu Fortunato, ele está à frente lá, ele tem 80 anos, 80 anos. lúcido. Você não enrola o seu Fortunato fácil, não. Não enrola não. Não pensa um jovem que vai chegar... Não. Homem de fibra, homem... Inteligentíssimo, tem homem personalidade. vivido, já trabalhou, se aposentou, tem uma história bonita no município. A Berenice, a mesma forma, está lá gerenciando. Não é fácil você gerenciar um centro de convivência, veja, sem fins lucrativos. Perfeito. Você gerenciar uma empresa com dinheiro já é difícil, não é? Porque é uma infinidade de problemas, Com né? dinheiro já é difícil. Sem dinheiro... Agora você imagina sem dinheiro e um monte de gente te cobrando. Sim. E não é porque não tem dinheiro que você não presta conta. Sim. A gente presta conta. Perfeito. Presta conta. Todos os associados, até os órgãos. Se a gente receber qualquer emenda direta, dinheiro de qualquer instituição, tem que prestar conta. Tá. E há uma ilusão de achar sem fins lucrativos é bagunça. Não é. Não é, a gente presta conta, a gente tem contador, tem os associados, tem diretoria, tem conselho deliberativo, tem conselho fiscal, tem uma série de coisas. Perfeito. Então, assim, aí você vê quem está à frente. Uma presidente, mulher, idosa, que é a Berenice. Perfeito. Então, assim, eu tiro o chapéu para eles, assim, eu vim mais para dar um gás para eles, para dar uma ajuda, para colaborar. Mas quem toca é eles. Sim. Ela que toca todo o centro de convivência. E junto com ela, todo o conselho, toda a diretoria, que é idosa também. Perfeito. Outro exemplo, Passarelli. Passarelli tem 80 e poucos anos, ele tem medalha estadual de natação. Que maravilha, né? Conheço o Passarelli já no longo tenebroso inverno. Exatamente. Outro exemplo, nós temos como é o nome dele? Agora vai me dar branco no nome dele. Lá da Costa Sul. Da Costa Sul, que é o autor... Pescadores. Sim, o Ademir também, da Colônia Ademir. de Pescadores. Mais de 80 associados. Você veja, maravilha, né? à frente, tocando. Sim. São coisas que a gente não pode perder. Faz parte também da cultura caiçara, as colônias de pescadores. Isso, a grande maioria são idosos. São idosos, perfeito. Né? Porque é tradição, nós somos uma cidade litorânea e a gente, né, a pesca é uma das nossas atividades principais aqui, né? Sim. Então, é uma das coisas também que de repente até não passa ainda. Hoje passa mais na questão comercial mesmo, né? Mas todos, né, os nossos antepassados daqui eram pescadores e as pessoas viviam até de subsistência mesmo, né? Nem pesca comercial. Ainda há gente que vive assim. Ainda há gente que vive dessa forma. Talvez o pessoal do bonete, né? Tá certo que hoje talvez as condições sejam um pouquinho melhores. Né? Mas é a nossa tradição, é uma outra coisa que a nossa base, né? O bairro São Francisco é um bairro tipicamente de pescadores, tanto que a festa mais tradicional lá é a festa de São Pedro, que acontece em junho e não é a festa de Nossa Senhora do Amparo, que acontece em setembro. Então a festa Bambambam, que está no calendário, inclusive municipal, é a festa de São Pedro, por ser um bairro de pescadores. Então ainda há aí alguma coisa ainda, Faz parte da cultura. Faz parte da cultura. Isso movimenta o comércio. Isso além de abre geração de emprego, turismo. Né? O pessoal vem de fora, não sei se você tem esse conhecimento, mas o pessoal vem de fora para pescar em São Sebastião, alugam barcos, fazem pescaria afora. Enfim, alugam barco para fazer, como é que fala? Churrasco no barco. Perfeito, o pessoal vem de fora, né? Então, assim,
são tradições que a gente não deve perder. Não devemos perder. Pode até modernizar, mas não deve perder. É. Então, mas a gente já vê, eu estou há 30 anos aqui em São Sebastião. Eu já vi a festa de São Pedro viver melhores dias. Né? Não sei se você lembra, né? Tinha aquelas barracas mais improvisadas, mas o próprio Fortunato fazia a tainha espalmada lá, cara. Maravilhoso. É um espetáculo. E as pessoas iam e almoçavam lá. Hoje já não tem mais. Tinha aquele mastro, as pessoas subiam, enfim. Então, as coisas, o tempo vai... A própria congada que o Fortunato... Eu recebi o Fortunato aqui, né? Tivemos um bate-papo espetacular. O tema do programa foi papo de pescador, né? História de pescador. Então, foi fantástico. Ele é uma enciclopédia, o homem, né? O homem é espetacular. É isso, por que não aproveitar, né? Então, por que não aproveitar? Por que não aproveitar? É válido, gente. Assim, eu penso que se a gente jovem, se nós jovens, né? Eu falo jovem porque eu também não sou mais nem jovem nem senhora, mas uma jovem senhora. Se a gente aproveitar a experiência com o nicho que o jovem vem trazendo hoje, né, de inteligência artificial, modernidade, eu acho que a gente só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Trazer essas pessoas para o protagonismo, sabe? Ouvi-los, né? Deixar eles decidir também a própria vida, porque muitas vezes quando você chega nessa fase, né, do idoso, é uma voz silenciada, né? Silenciada, totalmente. Então, assim, quantas pessoas que quando sentam para tomar alguma decisão, não consultam nem os pais. Verdade. Né? Verdade. Então, quem dirá... É que a modernidade, a tecnologia, ela avançou tanta que a gente tem aquela ideia de que o idoso não contribuirá muito, né? Porque, de repente, não é muito afeito às redes sociais. Que é um engano, né? Que é um engano, né? A tecnologia, né? Então, que é um engano. Porque a tecnologia está lá como ferramenta para a gente, né? Mas a gente tem que alimentar essa tecnologia. Exatamente. É o que eu disse no quesito criatividade. Toda tecnologia, ela precisa de um ser humano. Ela precisa de alguém que criou, que teve uma ideia, que teve uma criatividade. Então, se passou por uma ideia, se passou por uma criatividade, passou por alguém que imaginou, sonhou, teve experiência daquilo. Sim. Né? Sim. Filosoficamente falando, é isso. Filosoficamente então, falando, assim, a lógica é isso, né? Então, para você criar algo, é porque é algo que você primeiro imaginou, você fez ele funcionar primeiro na sua cabeça. Isso, exato. Né? Para depois ele vir para o concreto. O concreto, exato. E a gente aproveitar essa experiência do idoso é isso. Sim. Então, e é isso que eu tenho feito, sabe? Tudo que acontece lá no Centro de Convivência, né, no CCT e Povo, eu só dou aquela aprimorada, sabe? E se eles me permitem também. Sim, claro, porque eu não estou ali para mudar a característica de nada, eu estou ali para colaborar, para somar, para ajudá-los, né? E o que for possível para melhorar, estou ali para isso, para ajudar eles, entende? E eu só tenho a ganhar, porque todo dia eu só aprendo. Só aprendo. Eu só aprendo. Perfeito. Todos os dias eu só aprendo. Não, mas é importante que você tenha essa sensibilidade, né? Porque a gente sabe, nós veinhos, eu estou veinho também, é muito difícil, porque a gente já está com a vida meio pronta já, os pensamentos prontos, a gente é cheio de manias, Conservadorismo. Né? Conservadorismo, exatamente. O idoso isso. Contemporâneo. Isso. Então, mas é fantástico isso que você está falando, Fabi, com relação a o Bill Gates. Bill Gates é um cidadão que todo mundo conhece, dono da Microsoft e tal. É um dos caras mais ricos do mundo, mas é um cara de certa forma humano. E ele não erra nas previsões dele. Ele falou que daqui a 10 anos, eu estou falando 10 anos, né, 8 das profissões tradicionais elas vão acabar. Né? Então, nós temos que estabelecer um ponto de inflexão também. Ou você vai escolher a high-techs, né, essas grandes empresas de tecnologia e inteligência artificial, ou, de repente, você vai ter que voltar. Então, talvez seja o momento da gente voltar para as nossas tradições, para as nossas regionalidades, porque não vai ter trabalho para todo mundo. Então, que tal você fomentar o artesanato, fomentar a pesca? Isso principalmente nós, eu estou falando aqui de São Sebastião, mas as outras cidades também. Mas eu digo nem voltar, mas por que não ir junto? Por exemplo, então tá, um bordado. Hoje a máquina faz um bordado, ok? Uma máquina faz um bordado. Qualquer máquina aí de inteligência artificial faz isso, ou até aquelas máquinas de impressora 3D faz qualquer peça dessa. Sim. Certo? Por que não trazer a tradição junto com isso? E aonde que entra a tradição nisso? Na experiência, mostrando ideias, criatividades do que já foi feito manualmente, fazendo com que a máquina copie aquilo que já foi feito. Sim. Então, por que não trazer isso junto? Perfeito. Por que tem que voltar ao passado?
Porque, por exemplo, ao invés de eu fazer uma banquinha de venda no boca a boca, eu não faço uma pré-venda na internet. Perfeito. Então, mas Ou seja, eu estou usando o passado com a isso, tecnologia. com a tecnologia, Entendeu? perfeito. Porque o menos é mais, cara. Eu acho que a gente tem que parar um pouco essa ansiedade, né, de querer ser influencer social, youtuber. É que a gente quer viver em 2050, Que igual o Japão, né? Igual o Japão, perfeito, cara. E aí cria-se nos jovens também uma expectativa, uma ansiedade, de repente uma frustração, e aí ele vai derivar para as drogas, porque vai ficar deprimido. Exatamente. Ele vai querer viajar, né, mas fugindo da realidade, né? E Mas foge. tem várias situações, você falou, não é que a gente vai voltar, mas a gente vai ter Pode seguir junto. Isso, seguir junto, porque Né? nós vamos ter necessidade de qualquer forma, de nos vestirmos de qualquer forma, né? De nos alimentarmos, de ter pescado. E, ninguém vai pescar mais. Então a gente não vai ter pescado mais. Vai ser só pesca de arrastão, de grandes companhias. De repente nem cabe aqui em São Sebastião. Então a gente tem que começar a enxergar um pouco, sim, voltar-se um pouco para nós mesmos. Até porque eu sempre falo sobre finitude, cara. A gente vai viver uns 80 anos. Tá, tudo bem, eu sei que a expectativa é que a gente aumente essa expectativa de vida. E isso, é claro, a medicina, o avanço, né? Até a IA vai influenciar nisso, né? As produções vão diminuir, vão acabar, até a medicina mesmo. Hoje você faz um robô ali, o médico que está ele que está fazendo. Mas ele que está operando, cara. Negócio louco pra caramba. Então, isso para melhorar a expectativa de vida. Porque a expectativa, talvez, em 2060, é que o Brasil hoje tem 213 milhões de pessoas, né? Em 2060, seriam 73 milhões de pessoas idosas, cara. Então, as relações trabalhistas também vão mudar muito, né? Vai ter muita gente parada, sem trabalhar, e pouca gente, talvez, injetando, né? Para sustentar essa aposentadoria. Eu imagino que no futuro a gente teremos menos pessoas CLT e mais pessoas empreendedoras. Empreendedoras, perfeito. É isso que eu imagino no futuro. E é por isso que eu sempre falo, da gente não precisa voltar, a gente pode trazer junto. Né? Trazer a tradição, que nunca perde, e ela é importante. Que bacana quando você faz um retrocesso da memória, que você faz aquele, puxa, eu queria tanto voltar naquele tempo e fazer aquilo de novo. Sim, né? Não tem isso. E aí, ali, né? E aí o que acontece? A gente faz esse retrocesso, só que aquilo não existe mais. Né? Então, se a gente conseguir trazer isso para o futuro, seria bacana o seu filho participar de coisas que talvez você participou e gostaria que ele participasse, mas que hoje não é mais possível. Sim. Então, esse jovem, o jovem de hoje, aproveitando a inteligência artificial, eu penso que eles, assim, olhando para o futuro, mas sem perder o ponto de origem. Eu acho que isso que vai fazer a diferença da gente. E deixar com que as máquinas não dominem a gente, que nós somos seres humanos, nós somos pessoas que a gente vive de sentimentos. E máquina nunca vai substituir isso. Sim. Nunca vai substituir isso. Por mais que o isolamento social ele é previsível, porque a gente já vê isso no público idoso, né? A grande parte do público idoso, por conta da tecnologia, da modernidade, se isola um pouco. Porque eles não têm acesso às mídias sociais, a Facebook, a Instagram, a internet. Quem dirá a inteligência artificial? Outro dia eu estava conversando com uma idosa, ela não tem nem micro-ondas em casa, mas ela não tem não porque ela não tinha condição social, essa tinha condição social de comprar. Porque para ela, tipo, ela quer fazer o cafezinho dela, ferver a aguinha dela ali, ela não quer usar a máquina, ela quer continuar. E tudo bem. E tudo bem também, sabe? É da mesma forma. E tudo bem. Então, assim, a gente precisa entender que esse público precisa fazer parte do futuro também. E só que depende de nós, jovens, darmos as mãos e puxar eles pra gente também. Sim, né? perfeito. Acabar com esse preconceito de achar que o idoso é algo que não serve mais, que ele não entende mais nada. Muito pelo contrário. Porque ele deixou de ser útil, né, para a pessoa, então, de repente. A ele pessoa não tem entende a sensação isso, de utilidade, né? A pessoa acha que ele não é útil. Na verdade, ele é sábio. Ele só espera o momento de você chamar ele para ele pontuar o que ele precisa dizer. Porque se você não consulta, ele vai falar o quê com você? Sim. Então, ele se mantém ali. E a cultura a grande maioria, você vê, um idoso que hoje tem 80 anos, ele nasceu em que ano? 1945. Né? Você voltando na história, nós vivemos uma guerra, né? A Segunda Guerra Mundial, né? Que teve, se eu não me engano, acho que é isso, a Alemanha, né? 45, 45, foi de 39 né? a 45. A 45. A Alemanha foi a protagonista da Segunda Guerra, né? Exatamente. Foi por causa da Alemanha que surgiu a Segunda Guerra. Então, né?
esse período pós-guerra, muitas das pessoas que migraram, muitos imigrantes que vieram para o Brasil, e brasileiros também que trabalharam nesse período, veja, eu estou falando de um idoso de 80 anos. Sim, perfeito. Ele viveu um período em que eles não podiam reclamar, em que eles não podiam falar, em que eles não podiam chegar no emprego e falar assim, eu vou chegar hoje 7h30 quando ele tinha que entrar às 7 horas. Sim. Ele era demitido, xingado, achincalhado. Não havia um direito trabalhista. Não havia um direito trabalhistas, nenhum. Então eles foram acostumados a não reclamar, a não questionar e a viver calados. E muitos trabalharam assim 30, 40 anos, sem questionar o patrão de nada. Foram totalmente subservientes, né? Exatamente. E o que isso tem a ver com hoje? O que tem a ver com hoje é que hoje nas nossas políticas públicas, na grande maioria, no público idoso, ele é um público que não reclama. Ele é um público que está tudo bem. Entendi. Porque ele foi doutrinado. Ele foi doutrinado, exatamente. É um público que não questiona as políticas públicas. Os que questionam é muito pouco. É muito pouco. Haja vista, o que a gente tem do Estatuto da Pessoa Idosa é de 2003. Sim. Veja, recente, dos anos 2000. Recente, Imagina, eles não tinham nenhuma garantia. Desse século. Eles não tinham nenhuma garantia de proteção, de nada. Então, assim, é tudo muito novo ainda. E cabe a gente começar a falar isso, porque eu vou ser uma pessoa idosa. Sim. E você clica, viu? Você também. Eu acho que eu sei também. Seu filho também. Então, sim, porque só tem essa opção, amigo, ser idoso, né? A outra ninguém quer. Então, assim... Ou morre antes ou vai ser exatamente. idoso. Então, assim, o Estatuto da Pessoa Idosa, ele é recente, de 2003. Então, que garantia esse idoso tinha para chegar, questionar, reclamar, falar alguma coisa? E ainda hoje, ainda há essa cultura nesses idosos, por exemplo, os que têm 80 anos, né? Eles viveram toda essa trajetória. Sim. E por eles viver, eles não reclamam do serviço público, ele não reclama do SUS, embora o SUS é o que mais atende o público idoso. Sim. Então, assim, vamos dizer assim, é o que a gente tem de melhoria no Brasil, que atende o público idoso, é o SUS. Porque em outros países não tem isso. Sim. Somente Só que há muito a se melhorar. Pode melhorar mais. Então, quando você fala em política pública para idoso, na sua grande maioria, sim, não em todas as gestões, não posso generalizar todos os políticos, eu estou falando de modo geral, é o último grupo a pensar, porque é um público que não traz voto, é um público que vota opcionalmente. Sim, já não é economicamente ativo, principalmente. Exatamente, tá. É assim que recebendo pensam. do Estado. É assim, todo o restante está trabalhando para sustentá-los. É assim que pensam. Esse é o pensamento. Esse é o pensamento. E eles não reclamam. Mas assim, nós, jovens senhoras, jovens senhores, estamos aqui para mudar isso. A gente precisa mudar isso, porque hoje a gente já vive uma democracia. Eles nem viveram isso praticamente. Sim. Né? Nós vivemos uma democracia em que eu posso falar o que eu sinto, o que eu penso. Lógico que tudo tem consequência também. Todas as falas têm consequência, mas enfim, nós estamos aqui para defender o que já foi posto, está lá, o Estatuto da Pessoa Idosa, me previne garantias das quais a gente não pode deixar perder. E a gente tem que lutar por esses idosos, porque lá no futuro serei eu. Sim, seremos nós. Seremos Temos nós. Meio que realmente pavimentarmos essa estrada para nós próprios no futuro. Né? Exatamente. E que são garantias, são direitos, né, de todo cidadão brasileiro. Né? Como eles não tiveram, que né? eles não tiveram, mas que eles não tiveram. Que eles não tiveram. Então, assim, e a gente não pode perder. Perder a garantia de ter um LOAS, que hoje eles têm. Sim. Perder a garantia da gratuidade de um transporte público, perfeito, que hoje ele tem. O SUS, atendimento prioritário, né, que é aos super 80 anos, tá, isenção de IPTU. Sim. Outra coisa nova que vem surgindo, quem estuda o tema do idoso, você como engenheiro deve saber disso, as co-housing, que já vem, o pessoal já vem fomentando sobre isso, né? Porque o idoso, ele quer ter sua independência, ele não quer morar num asilo, que hoje nem se fala mais isso, asilo, né? Mas assim, na sua grande maioria, ele quer ter uma convivência coletiva, porém ter a sua independência, né? Ter a sua particularidade da sua casa, da sua privacidade. Perfeito. E a gente tem que respeitar isso, né? Sim. Porque eles fizeram estrada para isso, eles trabalharam para isso. Trabalharam para isso. E eu também estou trabalhando para isso. Agora você imagina você lá no seu futuro, lá com seus 80, 85 anos, uma pessoa ativa, fazendo um Pod Lopes, um engenheiro, que tudo que você aprendeu não vai servir para mais nada. Sim.
Vai ficar esquecido, vai ficar jogado num canto. É isso que você quer para o seu Não, futuro? não é o que eu quero. Então a gente Não tem quero. que dar as mãos, eu amigo. eu quero contribuir muito ainda, E Fabi. vai, Eu e quero. vai, e vai. É o que me resta. Eu preciso buscar dar sentido. Eu falo sempre isso aqui, eu tenho que dar sentido à minha vida, cara. Porque é muito breve. Eu tenho noção da minha finitude, né? Mas o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei. Ninguém vai saber responder isso. Eu já falei pro pessoal. Mas se eu estou aqui, eu tenho que ser ativo, eu tenho que ser. Mas tudo que você deixar será eterno. Será eterno. Pensa Perfeito, nisso. Perfeito. Entendeu? Assim, a finitude humana, né? Simplesmente vai acontecer para todos nós, que ninguém vai ficar para semente. Isso, Então, aí foi o Pod Lopes, na realidade, é uma oportunidade que eu tenho. Mas você pode se eternizar no seu trabalho, na sua experiência, entendeu? Nas coisas que você vai deixar para o seu filho, que é isso que é importante. Exato. Né? E na realidade, vocês, os meus convidados, para esse bate-papo, é que contribuem para isso, né? Enriquecer, porque eu estou criando um conteúdo, né? Um conteúdo que vai ficar aí para o resto da vida, né? E graças a Deus. Eu tenho tido uma devolutiva interessante, né? E é isso. E paralelamente eu gosto, né, de visitar. Você sabe disso, né? Eu tenho algumas filmagens com os idosos. Eu já, pelo menos 2 centenárias. Agora tem a terceira, que é a Siloca. Vou trazer uns para você. Isso, perfeito. Vou trazer uns esse é o nosso projeto. Vozes do Tempo, cara. Vozes do Tempo. Eles têm muito a contribuir. Vozes da experiência, tem muito a contribuir. E a gente precisa meio que descortinar, dar à luz a essa importância, né? Eu tenho levado a minha filha, as pessoas têm elogiado até, mas eu não levo a minha filha para me aparecer, o Lopes está lá filmando. Eu sou aquilo e minha filha é aquilo, né? Então, até para incentivar os outros jovens, né, a também valorizarem, porque a dona Maria Teixeira é uma delícia de gente, cara, né? Eu conheço outras, né, um pouquinho mais... Você conhece o Valdomiro Muniz? Não conheço o Valdomiro Muniz. 90, acho que 95 anos, acho que é por aí, 93, 95, ou é 97. Bom, é mais de 90. Você precisa conhecê-lo. Eu quero conhecê-lo, Você vai conhecer a história da balsa. Que maravilha, maravilha. Então esse é um dos que a gente vai trazer aqui. Traga. Mas eu conheço outras tantas. Eu conheço a dona Zilda, que a dona Zilda é uma senhora... Autor do hino do município. Autor do hino do município, você tinha me falado. Fala um pouquinho dele então pra gente. Então, eu fiz uma visita, eu peço 1.000.000 de perdão, porque agora acho que me deu um branco, mas é seu José... Eu vou errar o sobrenome. Ele é o autor do hino do município, ele é vivo, ele conta a história de como ele criou o hino, de como ele fez o hino do município, ele conta o que significa cada estrofe do hino. Que maravilha. É uma história fantástica de você ouvir. Que maravilha. Eu vou tentar trazê-lo aqui. Não, perfeito. Eu faço questão de recebê-lo aqui. Você vai amar. Né? E outros tantos. Eu quero trazer o Passarelli também. Então, Passarelli. Vozes do Tempo. Passarelli. Passarelli, eu é Matusalém. Matusalém, perfeitamente. Perdão do trocadilho de brincadeira. É verdade. Mas assim, o Passarelli, eu olho para ele, eu vejo assim, eu não vejo um senhor de 85 anos. Não. Ele treina, eu não faço nada. Eu faço um alemão, uma caminhada reclamando. Somos sedentários. Muito. E ele é ativo. Cabeça, não é só ativo fisicamente, a cabeça, lúcido, sabe? Inteligente. Isso, perfeito. Então, assim, e às vezes eu tenho alguns probleminhas para resolver, às vezes eu falo assim, irmão, vou trocar uma ideia com meu pai, com a minha mãe. Porque às vezes a gente não acha uma solução. Acha que não acha, né? Isso. Acha que não acha. Está meio no turbilhão ali, no olho do furacão. Aí às vezes você troca 2 palavrinhas com uma pessoa que já viveu. Ele nem sabe que te deu um insight. Putz, aqui, ó. É isso aqui que eu tenho que fazer. Perfeitamente. A vida é um jogo de xadrez. É um jogo de xadrez. Né? Não adianta. Cada passo seu é uma decisão, é uma escolha. Exatamente. Então, assim, se você consegue trocar uma ideia com alguém que já viveu aquilo, fica mais fácil. Muito mais fácil. Aí fica fácil, fica doce demais. Tal. E é bom sobre todos os aspectos, cara. Não é o aspecto emocional mesmo, e você está sentindo que você está sendo um abraço, está sendo uma acolhida. Você é acolhido. Pro Isso máquina idoso. nenhuma vai tirar, Nunca, não vai. Nenhuma máquina vai tirar um abraço do seu pai, da sua mãe, do seu amigo mais querido, do idoso que você conversa, de um amigo que você tem alta estima. Perfeito. Então, assim, essa acolhida... Isso a gente não pode perder. A gente não pode perder. Não, eu acho que jamais. o ser humano vai se perder a hora que a gente realmente falar assim, não quero mais contato social. Isso, exato. Mas é fantástico, Fabi. Quando você me falou desse projeto, até você me sugeriu alguns nomes, mas o primeiro eu já cravei. Vozes do Tempo, vozes da experiência mesmo, né? Quantas histórias, quantos casos passados, é fantástico, só tem a contribuir mesmo. Então, fica aqui o convite já para vocês, né, participarem, mas não se envergonhem não. Aqui é um bate-papo, né, Fabi? É um bate-papo, super tranquilo. É só
só vim contar a sua experiência, o seu caos. Isso. Só vim contar o seu caso, que o seu caso, a sua vida, a sua experiência Isso. terá muito a contribuir para essa juventude que está começando, que Isso. está aí alavancando, que pensam num futuro com tecnologia, mas com o olhar da experiência que vocês têm a contribuir. Perfeitamente. Então, não se escondam, né? Venham aqui, venham à luz aqui, venham conversar comigo, né? E tem histórias fantásticas, né? Eu converso com todos, né? São características diferentes, né? Porque eu gosto de visitar, é uma das características que eu tenho. Talvez eu tenha herdado isso do meu pai, né? Eu tenho uma formiga no pé, eu tenho que visitar, eu tenho que sair, eu tenho que andar e me agrega muito, é muito interessante essas visitas que eu faço para Dona Maria, eu faço visita para outras pessoas também. E eu acho que entre vocês, entre nós, eu falo isso para o jovem, falo para a pessoa idosa também, se visitem mais, cara, não fiquem em casa, porque em casa a tendência é a solidão, a depressão, então saiam, a gente tem que pegar chuva, sol, não é Eu falo, isso? Lopes, que ninguém presta mais um pó de café, né, de açúcar. Exato, cara, que coisa doida, né, cara? Então, era tão bom, né, isso? Saia de casa para emprestar um pouquinho de açúcar, né? Um pouco de farinha de trigo, arroz, feijão. Fazer um bolinho, vamos chamar o vizinho, bolinho, né? Pra gente que tomar coisa um café. linda, que coisa linda. Isso, eu vivi muito isso, Fabi, vivi muito. Então isso está no meu sangue, está na construção da minha personalidade, né? Eu vendo meu pai visitar, eu vendo meu pai ser companheiro, né? Conversando. Às vezes alguém precisava de dinheiro, ele emprestava. Às vezes ele precisava de dinheiro. Às vezes quebrava o carro, alguém ia ajudar. Às vezes precisava roçar um pasto, A limpar solidariedade a nos solidariedade torna mais humanos. Mais humanos, Né? porque a gente vai saber que a gente não está. Nós somos seres sociais, né? E individuais, claro, no primeiro momento, mas somos seres coletivos, né? Somos seres que temos que um ajudar o outro, porque senão não dá. É ajudando, é sendo amigo, sendo irmão, que a gente vai para frente. Nós somos feitos de amor, né? Feito a gente aprende o ódio, mas a gente é feito de amor. Exatamente. A nossa essência é amar o próximo. É amar o próximo, exatamente. É isso. Exatamente, É isso, Fabi. Foi um prazerzão, não sei se você tem mais alguma consideração. Acho que a gente já conseguiu passar a ideia, né, desse projeto. A ideia do projeto eu abracei, é meu esse projeto. E eu assim, fico orgulhosa que você tenha abraçado essa causa. E eu tenho certeza que todo idoso vai se sentir aqui muita vontade de falar, contar sua história, sua experiência, até por conhecer um pouco também você, né? De você estar falando isso, que você gosta, né? Dessa proximidade, que é isso que o idoso quer, né? É uma acolhida, né? Isso. Então, assim, e aliás, não só idoso, qualquer pessoa que se sinta bem acolhida, ela vai se sentir bem, vai se sentir à vontade, né? Então é isso. Então, que bom que você abraçou esse projeto. Eu tenho certeza que você vai ter histórias lindas, fantásticas aqui para espalhar para esse mundão todo. Para esse mundão todo, perfeitamente. Para os meus amigos, para a minha audiência, para os amigos da minha audiência, enfim, é isso. É o que eu quero fazer, é o que eu gosto de fazer. E é a história do nosso município, né? História do nosso município. É a história do nosso município. A grande maioria deles, se não todos, né? Os que não nasceram aqui, mas já estão aqui há mais de 40, 50 anos, né? Então, a grande maioria são caiçaras nato, mas nós temos também idosos que vieram de outros estados, de outros municípios, mas que estão aqui há 40, 50, que assim, acompanharam o progresso do nosso município. Já tem uma identidade. E contribuíram também para esse progresso, né? Então, como você viu aí, o Fortunato, quantos anos trabalhando na Petrobras como químico, né? Exatamente. E tantos outros, o Passarelli, Berenice, que veio de fora, mas já está há mais de 20 anos aí no município, tantos outros, né? Outras também bacana, a doutora Márcia veio de fora, mas não sei se você a conhece, militante da causa do idoso, doutora Márcia, traga ela aqui também, é uma idosa. Ela não acha que ela é idosa, tá? Mas ela é inteligentíssima, ela é inteligentíssima, sabe? E milita na causa do idoso, sabe? Advogada, atuante, criminalista, e ainda trabalhando, você vê ainda produzindo. Então, são histórias fantásticas que eu tenho certeza que vai contribuir muito para o seu Pod Lopes, Vozes do Tempo. Eu não vou esquecer isso nunca mais. Vozes do Tempo. Não, Vozes do Tempo, eu acho que é um título bastante apropriado para a gente tratar desses assuntos aí. E eu não sei se eu posso chamar a Sônia Lopes de uma pessoa idosa. Não sei se ela tem mais de 60 anos, mas é uma pessoa magnífica. Eu a entrevistei aqui também. É uma pessoa que gosta de resgatar a história cultural de São Sebastião. Ela é forasteira também, deve ter um pouco menos de tempo que eu aqui, deve ter cerca de 30 anos de São Sebastião. Mas também é uma pessoa que está trabalhando no resgate da cultura caiçara. Espetacular. Eu fui no sarau dela agora no sábado passado,
né? Nós estamos na quinta, no sábado passado. O sarau chama-se Sarau Azul, que ela fez o lançamento da música Praia do Areião. É espetacular, ela E é tornar o idoso visível, visível, né? cara. Tirar ele da invisibilidade. Da invisibilidade. A sociedade tenta colocar o idoso para isolamento, para invisibilidade, mas esses idosos estão aí provando que não. Que não. Né? Que eles estão aí produzindo, que eles têm muito a contar. Então, bandeiras. trazer o idoso para esse protagonismo, como eu digo mais uma vez, é torná-lo visível para a sociedade, né? E trazer essas histórias à tona para que as pessoas possam conhecê-los, para que as pessoas possam conhecer a sua história. Aquilo pode enriquecer outros projetos, outras ideias. Perfeito, né? perfeito. É isso. É um somatório. É um somatório, como eu disse. Foi o que você falou. A gente tem algumas pessoas que são tradicionais aqui, elas vão passar, já estão mais idosinhas. Tem os forasteiros que acompanharam essa cultura, essa riqueza de cultura que a gente tem aqui, tanto da pesca, quanto da música, quanto da cerâmica. Tem uma série de coisas. Cerâmica também a gente precisava resgatar. Isso são atividades totalmente pertinentes que a pessoa idosa pode estar desenvolvendo, cara. E não fique à sombra, não. Você tem potencial. Esse projeto, eu até falei para você, se o idoso não tiver a possibilidade de vir aqui no meu estúdio, é um estúdio improvisado, eu sou pobrinho e tal, eu vou na sua casa, não tem problema nenhum. Eu vou com você. Isso, perfeitamente. Eu vou com você, Lopes. E você vai ser a minha... Eu vou com você. Nem que seja para segurar lá o microfone, mas perfeito, eu vou lá. isso. A gente leva o tripé, leva o celular. Eu vou lá e vou com o maior prazer. Eu vou com o maior prazer, legal. que eu amo ouvir histórias também. Perfeito, é isso. A gente precisa disso, cara. A gente precisa resgatar, a gente precisa cuidar, né, entre nós mesmos, né? E você, idosinho ali, coisa mais linda do mundo. Cada um com a sua característica. Eu visito idosos, né, de A a Z, né? Sim. Mas são características próprias, né? A Dona Yolanda, eu acho que é a mais famosa. Assim como existe jovem também que não fala, que não gosta de falar, que ele é um outro mundo e tal. Mas a grande maioria dos idosos, se você sentar para conversar com ele e ele se sentir acolhido, você pode ter certeza que a receptividade vai ser fantástica. Sim, perfeito. Obrigado, Fabi, pela presença. Agradeço. E obrigado por ter me colocado nesse projeto. Eu só agradeço. Eu só agradeço em nome deles, é por eles. Perfeito, exatamente. Por eles e para o meu futuro. Tá bom, gente, eu agradeço a audiência de vocês, né? A audiência que já me acompanha já há algum tempo, né? Então, se você gostou do programa, dê um likezinho. Se não gostou também, pode ir. Por mim, né? Não pela Fabi. A Fabi se expressa bem pra caramba. Imagina. Né? E quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, né? Então, próximo projeto Pod Lopes, Vozes do Tempo. Fabi, obrigado. Você quer falar mais alguma coisinha? Não, é isso, é só agradecer. Aí eu não posso deixar de agradecer também os nossos, aproveitando a sua audiência, não posso deixar de agradecer os nossos patrocinadores. Perfeito, perfeito. Não sei se você posso falar. Pode, claro. Porque assim, como eu disse, né, o Centro de Convivência é um centro de convivência sem fins lucrativos, mas ele não sobrevive se não pagar água, não pagar luz, não pagar a tia da limpeza, não pagar, né? Isso, enfim, perfeito. E a gente tem pessoas que adotaram a causa do idoso. Eu não posso esquecer do Pet Família, não posso esquecer da assistência que o escritório Daniela Caldeira dá pra gente, escritório Caldeira. Não posso esquecer também do Mercadão do Povo, da sorveteria Sunday. Não posso esquecer do Rock News também, que tem abraçado a causa. Meu Deus, eu não posso esquecer de quem mais, Senhor. Eu não posso esquecer da Cristina e do esposo dela, que é do Mercadão do Povo, lá do Tatinga, que nos ajuda também, às vezes dando cesta básica, dando os alimentos, porque a gente também tem idosos em vulnerabilidade, que a gente vai lá, acompanha, ajuda também. Enfim, se eu esquecer alguém, me perdoa, me perdoa. Mas são esses patrocinadores que têm nos auxiliado, né? Que têm abraçado a causa do idoso. É isso. Obrigado. Eu que só agradeço. Obrigada. Obrigado, gente. Fabi. Obrigado, querido. Obrigado, viu? Amém a todos nós. Todos nós. Perfeito.